Gente querida, hoje falaremos sobre Eusébio e Pânfilo. Pânfilo foi um grande mestre cristão que teve um impacto muito grande sobre a vida de Eusébio de Cesareia, a ponto de Eusébio ser chamado de Eusébio de Pânfilo. Você sabia? Isso foi uma forma dele homenagear o seu grande professor. Eusébio era apenas um jovem quando conheceu Pânfilo. Pânfilo também teve um grande professor chamado Piério. Piério era um dos herdeiros da obra de Orígenes de Alexandria. Ou seja, Pânfilo recebeu de seu mestre e passou para Eusébio muito dos ensinamentos sobre a teologia de Orígenes. Eusébio estudava a Bíblia com Pânfilo, usando a Hexapla de Orígenes e comentários compilados por Pânfilo. Como é dito por partes dos estudiosos, Eusébio superou Pânfilo. Isso mesmo, o aluno superou o mestre, pois Eusébio se dedicou grandemente ao trabalho de pesquisa e sua produção literária foi extremamente importante para a igreja cristã. Nós não podemos comparar os dois de maneira geral, pois Pânfilo foi um grande mártir, ao passo que Eusébio não foi martirizado. Estamos considerando a importância literária, tá bem? Você já deve ter ouvido falar de muitas histórias em que algo parecido aconteceu. A alegria do bom professor é ver o seu aluno, o seu discípulo, caminhando com seus próprios pés e fazendo voos ainda mais altos. Em contrapartida, o mau professor é inseguro e tem medo de ser ameaçado, de ser superado pelos seus alunos. Esse tipo de atitude pode ser visto em diversas áreas. Certamente, você já se deparou com alguém no trabalho ou em qualquer outro ambiente que tinha medo de ensinar com zelo o que sabia por insegurança, talvez porque pudesse perder o seu cargo ou a sua posição, coisa do tipo assim, não é? E pior do que aquele que é inseguro e por isso não se empenha em ensinar o que sabe, é aquele que pensa estar seguro e não se esforça para continuar aprendendo e desenvolvendo o seu conhecimento. Essas pessoas são fáceis de serem identificadas. Nós nos deparamos com elas com muita frequência. Normalmente, essas são as primeiras que reclamam quando a situação fica mais difícil e são as últimas que tomam alguma atitude para mudar a si mesmas e, consequentemente, promover as mudanças à sua volta também. Note que os grandes exemplos são seguidos sempre. O legado das pessoas que sabem plantar coisas boas são os bons frutos que vão muito além de suas próprias vidas. Guarde isso. Vocês conseguem comensurar o bem que vocês fazem, primeiro a vocês e depois ao próximo, quando você assume o papel de filho do Deus Altíssimo e procura andar com zelo em toda obra e toda boa obra que Deus tem chamado você para realizar. Eu te digo com certeza que você não pode contemplar todos os frutos que serão gerados pelo seu legado. Não há nada mais gratificante do que viver na dependência de Deus, procurando fazer tudo o que está ao seu alcance e confiando que Deus fará aquilo que você não pode fazer. Glória a Deus. No entanto, note que o que eu estou dizendo é que você precisa fazer aquilo que te compete fazer. Eusébio não se tornou mais bem preparado que o seu mestre Pânfilo da noite para o dia. É claro que não. A intenção dele não era ser melhor que seu mestre, mas era ser o melhor que podia ser. Você já assistiu ou presenciou uma corrida de obstáculos? É muito interessante porque no começo é um fôlego só. Os primeiros obstáculos são saltados até com elegância, você já reparou? Mas no decorrer do tempo, as coisas tornam-se difíceis, parece que as pernas dos atletas ficam pesadas ou que os empecilhos ficam maiores, eles passam a saltar meio tortos, desequilibrados, parecendo carregar grande peso ao tornozelo. Mesmo assim, continuam. Se tocar na barreira, perde-se apenas na pontuação, mas não perde a maratona. O essencial é não cair, nem desistir, mas ir até o final. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Com o decorrer do percurso surge a exaustão. A pessoa vai perdendo o fôlego, além do cansaço físico e esgotamento das forças, a pressão emocional,
a competitividade, a responsabilidade de se superar e vencer o competidor que está à frente. É nesse momento que surge o melhor, que nasce o campeão. Porque no início é muito fácil. Está sob efeito assim da euforia, não é? Difícil enfrentar as dificuldades quando a situação se complica. Ter determinação e ousadia para não retroceder, mas ir além e chegar lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, versículo 24. A vida é uma verdadeira maratona. Todos os dias e é posto em nosso caminhar empecilhos para nos fazer desistir, não é? Obstáculos surgirão para nos desanimar. Então é essencial que venhamos continuar na batalha, mesmo que tenhamos a sensação de estar carregando uma tonelada sobre os ombros, ou ainda que pareça estarmos com peso preso nos tornozelos. Precisamos focar no nosso alvo, tomar impulsos e saltar firme, alto e para frente. Cada obstáculo superado nos dará a certeza que somos capazes de vencer os outros que virão. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, versículo 25. Ninguém recebe algum prêmio por ser inútil. Ninguém é visto como exemplo por ser um fracasso. As dificuldades existem para qualquer pessoa. Porém, só os que não se deixam vencer por elas são recompensados. As pedras existentes na estrada da vida são para nos forçar a sermos resistentes, pois só quem resiste firme consegue chegar ao final da corrida. Amém? Os fracos tropeçam e caem. Os fortes, mesmo que tropecem, fazem da queda impulso para ir mais distante. A dúvida sempre vai existir. O medo sempre irá fazer parte. Porém, os valentes nunca se dobram diante deles. Quando se sabe o que quer, não importa a condição da estrada para se chegar lá. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, como diz Paulo, né? 1 Coríntios, se não me engano, 9, versículo 26. Precisamos continuar, então, a caminhar, correr. Não importa o tempo ou a ocasião, se estamos sendo observados ou não, nossa conduta precisa ser a mesma, para não sermos achados em falta quando a corrida acabar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Tudo o que estejamos a fazer, precisamos estar com a mente direcionada por Deus, fazendo da melhor forma para que o reino dele seja engrandecido em nós, mesmo que não sejamos reconhecidos nem gratificados por homens. Nossa recompensa ela virá de Deus. Os frutos da nossa sementeira virá dos céus. Não se canse, nem se fatigue. Se o trajeto está difícil, mas lembre-se, tem um prêmio a te esperar. Uma coroa incorruptível da vida eterna com Deus. Por isso, não pare. Se você tropeçou em barra de ferro e se machucou, aguente a dor e continue. Você vai conseguir. Já foste treinado para isso. Ou ainda, se tropeçou, caiu, bateu com o rosto no chão e está envergonhado, não olhe para a plateia ao redor. Seu compromisso é com Deus. Lembre-se, você precisa chegar ao final. Então levante-se e rápido. Respire fundo, ganhe impulso e avance. Quantas vezes foram necessárias? Porque seu treinador Jesus já te perdoou pela queda. Volte logo. Veja onde você vacilou. Se vista da postura de corredor e assuma tua posição de atleta de Cristo. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 1 Coríntios 9, versículo 17. Esforce-se. Tenha bom ânimo. Caminhe corajosamente, mesmo que a estrada esteja cercada por ervas daninhas e espinhosas, ainda que à beira dela tenha animais peçonhentos. Não temas. Chame por Deus, Ele irá à tua frente, abrindo o caminho com seus passos, e você vai passar ileso. Acredite, supere os obstáculos, pois você vai chegar lá. Creia nisso.
O Senhor Deus é contigo. Amém? Deixe um comentário dizendo uma ocasião em que você superou um grande obstáculo porque Deus te fortaleceu. Não deixe de contar o seu testemunho, pois ele será um bendito alimento para os que o lerem. Amém? Dê o seu like e compartilhe essa mensagem com os seus contatos e grupos de WhatsApp. Não deixe de fazer isso. Até amanhã.